Boa noite. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, no seu coração, na sua mente, na sua casa, no seu lar, em toda parte, por onde quer que você ande. Que a doce presença do Senhor transborde dia a dia na sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe o seu tempo, Deus abençoe os seus sonhos, Deus abençoe os seus projetos, Deus abençoe tudo aquilo que você tem arquitetado na sua vida. Mas para conquistar a bênção completa do Senhor, é indispensável, é necessário andar no caminho de Deus. Temos buscado aqui diariamente, através do estudo da palavra de Deus, mostrar uma direção conforme a vontade do Senhor. Nós temos um desafio. Eu tenho um desafio. Você tem um desafio. Que desafio é esse? O desafio de andar na vontade de Deus. Como a palavra de Deus diz, andar na luz. Se andarmos na luz, como o Pai na luz está, então o Senhor virá e se manifestará em nossa vida. Precisamos entender, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vocês que estão comigo através das redes sociais. Precisamos entender que Deus nos separou com um propósito específico. Que propósito é esse? O propósito de darmos frutos conforme a vontade dele. Quando Deus criou Adão e depois Eva, ele disse ao casal: multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a, sujeitai-a. Essa foi a determinação de Deus para Adão e Eva. Mas isso foi extremamente perfeito enquanto Adão e Eva andaram na luz. Enquanto Adão e Eva andaram na vontade do Pai. Enquanto Adão e Eva foram fiéis ao mandamento do Senhor. E naquele tempo, vocês hão de convir comigo que era um mandamento muito simples. Não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ponto final. E mesmo assim, eles o fizeram. Pecaram, desobedeceram a Deus e começaram as consequências do pecado. Deus perdoa o pecado, mas nós arcamos com as consequências dele. Se Deus não perdoasse o nosso pecado, não estaríamos aqui. Se Deus não perdoasse o nosso pecado, não haveria mais chance. Mas Deus também é justo, apesar dele ser amor por excelência. A Bíblia define Deus numa palavra. A Bíblia diz: Deus é amor. Ponto. Logo, poderíamos supor, Deus então apaga tudo isso. De fato, ele apaga a nossa culpa. Diz a Bíblia que dos nossos pecados ele já não se lembra mais. Entretanto, Deus é tão justo que ele, por justiça, nos permite arcarmos com as consequências do nosso pecado. Eu vou dar um exemplo. Quando um casal se deita fora do casamento, existem consequências. Muitas vezes um filho indesejado, muitas vezes uma doença venérea, etc. Se esse casal se reconcilia com Deus, faz os acertos necessários, Deus perdoa? Sim. Mas haverá a consequência daquele erro. Simples. Assim é em nossa vida.
Fiz uma escolha equivocada. Respondi sim a uma proposta de trabalho que não era a vontade de Deus para a minha vida. Estou arrependido. Arrependimento pressupõe mudança de atitude. Então eu conserto o erro. No entanto, arcarei com as consequências. Quem nunca aqui colheu frutos amargos dos seus atos impensados? Eu levanto a minha mão, muitas vezes. Colhi e ainda colho frutos amargos de atos impensados. Agir por ímpeto, agir por impulso, traz consequências. Sobretudo, quando essas ações são contra a vontade de Deus, portanto, são pecado. Mas Deus é amor. E quando Ele olha para nós e vê que o nosso coração, a Bíblia diz assim, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. O que é isso? É um coração que reconhece o que fez e se conserta, e se reconcilia, e se posiciona diante de Deus. Vamos fazer menção daquela parábola sobre a qual falávamos dias atrás, do filho pródigo. Em determinado momento, aquele rapaz que dilapidou o seu patrimônio, que gastou toda a sua herança de forma vil, vulgar e pecaminosa, num determinado momento ele cai em si e se dá conta da bobagem que fez e se arrepende. Quando ele se arrepende, ele faz o caminho inverso e ele volta para o pai. Vocês acham que o pai o perdoou? Claro que sim. Mas houveram consequências? Claro que sim. Ele já não tinha mais a sua herança. Precisamos entender que erros do nosso passado, seja ele um passado recente ou um passado remoto, um passado distante, erros do nosso passado trazem consequências. Isso quer dizer então que Deus não me perdoou. Não é isso. Não é isso. Mas muitas vezes arcamos com consequências. Exemplo, quantas pessoas, por terem uma vida promíscua, pagaram um preço alto? Uma doença venérea, por exemplo. Filhos fora do casamento. Casamentos rompidos. Consequências. Consequências estas que muitas vezes trazem larga escala de dores e de sabores. Mas e Deus, o que Ele faz? Ele perdoa e te dá uma nova chance. Mas teremos que arcar com as consequências. Então qual é o melhor caminho? Ora, a Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito, que a palavra do Senhor é poder. Então, se nós andarmos no caminho de Deus, com o poder da palavra, não colheremos frutos amargos. Mas Deus é poderoso e misericordioso, perdoador. Falávamos ontem, vocês estavam comigo, acerca da experiência que a águia vive no meio da sua vida, para se renovar. Eu creio, meus queridos, minhas queridas, que Deus está nos proporcionando uma nova oportunidade. E Ele usou esse cenário pandêmico, esse cenário caótico, esse cenário catastrófico, por assim dizer, para nos dar uma oportunidade de recomeçar. Eu sou o primeiro a dizer, eu tenho recomeçado meu ministério. Eu tenho retomado
meu compromisso, minha aliança com Deus. E alguém poderia dizer assim, no meio da crise? Sim, no meio da crise. No meio da balbúrdia, da confusão, da instabilidade econômica, política, social, entra ministro, sai ministro, briga entre poderes. Bom, não vou repetir o noticiário, você conhece. A escalada de mortes e infecções por esse tal novo coronavírus? Nesse cenário? Sim, nesse cenário. Porque, entendam, Deus tem falado muito comigo. E parte do que Ele tem me dito eu tenho trazido para vocês. Nesse cenário, Deus continua sendo Deus. Ele não perdeu o controle da situação, mas Ele permitiu que algumas situações acontecessem. E eu posso te dizer, Deus seja louvado. Tenho sido abençoado. Não quer dizer que tem sido fácil. Pelo contrário, tenho me desdobrado e redobrado meus esforços na direção da vontade de Deus. Mas eu tenho repetidas vezes dito aqui, não quero ir sozinho. Todas as madrugadas nós temos orado. Hoje recebi 2 boas notícias de pessoas pelas quais nós estamos orando. A primeira é um garoto chamado Cauã, que está com câncer e está em tratamento. Ele concluiu a última sessão de quimioterapia e iniciará os exames para fazer também radioterapia. E a vitória é que ele está respondendo ao tratamento. E eu tenho orado por esse menino desde o ano passado. A outra boa notícia é do esposo de uma pessoa muito querida que eu conheço há muitos anos, que foi minha ovelha, cujo marido está na UTI, entubado, graças à Covid-19. E pelas informações que temos, os médicos começaram a reduzir a medicação de novo, tentaram uma primeira vez, e agora novamente, pois os rins já estão funcionando, e eles vão fazer esse desmame para analisar a resposta pulmonar. Isso, queridos, porque nós estamos orando. Joelho no chão, madrugada adentro, clamando. E Deus é fiel. Deus responde. Mas no meio da crise? Sim, no meio da crise. No meio da pandemia? Sim, no meio da pandemia. Mediante esse distanciamento social, com igrejas ou fechadas, ou com capacidade de acesso público reduzido? Sim, capacidade reduzida, sim. Igrejas muitas vezes de portas fechadas, mas Deus não fechou as portas. Os céus não estão em crise. Repito, os céus não estão em crise. E Deus não fechou as portas. As portas do Senhor, as portas do reino de Deus continuam abertas. E enquanto muitos achavam, graças ao fechamento, ainda que temporário, dos templos, enquanto muitos achavam que a igreja ia recuar, a igreja está avançando. Porque saiu da zona de conforto e despertou. E está em oração. Nada como uma pequena crise. Nada como uma pequena dose de dificuldades e tribulações para nos posicionarmos. O céu não está em crise. A palavra de Deus não está em crise. A soberania de Deus não está em crise. A soberania de Deus continua. Pois Deus continua reinando. Ele continua sendo Deus. Mas nesta hora é momento de nos posicionarmos. É momento de entendermos que muitas vezes pagamos um preço amargo e alto por causa dos nossos erros.
Mas isso não quer dizer que vamos recuar. Quer dizer que vamos aprender com os erros, lidar com as consequências e prosseguir. Muitas vezes nós aprendemos mais com fracassos do que com vitórias. Muitas vezes nós entendemos mais o que se deve e o que não se deve fazer estudando a palavra de Deus, não só dos que venceram, mas também dos que foram fracassados. E há casos em que o fracasso, ele dá lugar à vitória no momento em que a pessoa se posiciona, se reconcilia com Deus. Deixe-me ler para vocês 2 versículos do livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículos 11 e 12. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Volta à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Zacarias capítulo 9, versículos 11 e 12. Deus dizendo a Sião, Sião somos nós, por causa do sangue da tua aliança, a aliança que Deus tem conosco, pelo sangue de Cristo, Ele tirou os cativos da cova em que não havia água, ou seja, da prisão, do poço em que foram jogados. José foi jogado num poço sem água, até que vieram os mercadores e seus irmãos o venderam como escravo. Muitas vezes nós somos atirados num buraco, num poço seco, e não temos saída. Mas Deus está dizendo nesta noite que tirou os cativos, os prisioneiros do poço onde estavam sem esperança. E ele diz, voltai à fortaleza. A fortaleza é a casa do Pai. Ó presos de esperança. Onde está a sua esperança? Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Amados e amadas, na madrugada passada, enquanto orávamos, Deus trouxe uma palavra, uma única palavra, mas que diz muito. A palavra é restituição. Restituição. Se você se posicionar diante de Deus, se você tomar uma atitude de arrependimento. O que é arrependimento? Conserto. A palavra fala aqui em sangue da aliança. Aliança é compromisso, é pacto. Deus tem com você e comigo um pacto de sangue, um pacto que foi selado, uma aliança que foi assinada com o sangue de Jesus Cristo na cruz. E se nós nos arrependermos e nos reconciliarmos com Deus, o que é isso? Conserto. Volta de onde caíste e arrepende-te, diz a palavra do Senhor. Eu conheço o meu passado, a minha história, onde eu caí. Por certo, você conhece a sua. Seu passado, sua história, onde você caiu, onde você falhou com pessoas e com Deus. E o Senhor está nos chamando, eu diria até, nos conclamando a uma reconciliação. Porque Ele tem restituição para você e para mim. E o texto fala aqui em restituição em dobro. Você toma posse disso?
Você recebe essa palavra? Eu creio que, como está escrito, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A casa que se reconciliou com Deus, que fez aliança, que fez concerto com o Senhor, que fez ajuste de conduta, de atitude. É aí que Deus começa a se mover. É aí que Deus começa a abençoar e abrir as portas. Deus também restituiu a Jó em dobro tudo quanto antes ele possuía, não é? E olha que Jó nem arcava com consequência de pecado, porque ele não pecou. Foi mais uma prova de Deus para Satanás da fidelidade de Jó, permitindo que tudo aquilo acontecesse na vida dele. Já falamos sobre Jó em outras oportunidades. E como fica minha postura diante do Senhor hoje? Eu devo entender que Deus tem planos para a minha vida, para a sua vida. E devo abrir meu coração para deixar o Senhor entrar e mudar a minha história. Anote essa palavra. Restituição. Que tipo de restituição é essa? Um outro livro profético, agora o livro do profeta Joel, traz uma palavra de restituição. Veja o que ele diz no capítulo 2. Alegrai-vos, pois, versículo 23, alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Entenda que o texto é para a mesma Sião. Regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. É a chuva da estação, a chuva da época certa. E, portanto, ele diz, alegrai-vos. Eu não sei que cenário você vive hoje e o quão conturbado tem sido o seu viver nesse momento difícil pelo qual passamos. Mas posso lhe dizer uma coisa, isso sem medo de errar. Deus está disposto, independente do que está acontecendo no mundo hoje. O poder de Deus, ele não é influenciado pelo mundo. O mundo pode estar o caos. Deus continua sendo Deus. Ele tem todo o poder e tem o controle da situação. Não há descompasso, não há descontrole, não há imprevistos no plano de Deus que é perfeito. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque Ele fará em justa medida cair a chuva. Ah, mas a minha vida tem sido como uma terra seca. Deus fará cair a chuva. E quando a chuva vem, o que acontece? As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. As eiras são as plantações onde o trigo vai brotar. Os lagares, lagar é o lugar de se esmagar as uvas e as olivas para produzir, respectivamente, o vinho e o azeite. O vinho é a alegria. O azeite é a unção. Versículo 25.
restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. O Senhor restituirá. Ah, mas estamos perdendo tempo, as crianças estão perdendo o ano letivo, perdendo a palavra de Deus. Restituir-vos-ei os anos perdidos. Ah, mas eu perdi tempo na minha vida, já tenho X anos de idade, agora é tarde. Restituir-vos-ei os anos perdidos. Quando Deus falou com Abraão, Abraão tinha 75 anos. E aos 100 anos, ele foi pai de Isaac. Deus cumpriu e restituiu a promessa. Não importam os anos na nossa cronologia. Importa o tempo do Senhor. Quem determina é o Senhor, mas eu estou muito velho. Isso não existe para Deus. No Salmo 92, o salmista diz assim, que na velhice darão frutos. E serão, o salmista diz também no Salmo 1, como árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que dão os frutos na estação própria. Aqui o texto está falando de frutificar. Deus está preparando um tempo de restituição e de conquista. Versículo 26. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus. Não haverá falta, escassez, nem necessidade. Deus traz a restituição. E como é doce, como é perfeito, como é único o toque do Senhor. Basta uma palavra da boca de Deus, e tudo muda. Se você estudar o capítulo 1 do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, diz a palavra do Senhor que a terra era sem forma e vazia, que o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E não era a luz do sol, porque o sol foi criado mais tarde. A luz que brilhou imediatamente por causa de uma palavra de Deus veio dele mesmo, da sua palavra. E João, quando ele inicia o evangelho, ele começa dizendo que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Quem é? É Jesus. O verbo que se fez carne. A palavra do querigma, do grego querigma. O querigma de Deus está entre nós. Está aqui. E Ele é quem nos restituirá. Eu não sei quais são os danos que você tem sofrido, mas Deus restitui saúde, restitui casamento, restitui emprego, restitui casa, restitui esperança, restitui relacionamento, independente do que se passou e do que foi consumido pelo gafanhoto. Hoje se fala em nuvem de gafanhotos. Mas ainda que haja nuvem de gafanhotos que devore tudo, quem nos restitui é o Senhor. Quem nos restitui é o Senhor.
Eu não sei quais têm sido as crises que você tem sido obrigado a enfrentar durante esta pandemia. Mas eu posso lhe assegurar que elas não são maiores do que o seu Deus. Tem um cântico que diz assim: restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe o teu azeite em minha dor. Restitui. Me leva a águas tranquilas. Lava-me e refrigera a minha alma. Restitui, Senhor. É o Senhor quem promete restituição. Não sou eu. Eu não tenho a capacidade, a habilidade, a condição, nem o poder de restituir coisa alguma. Você está disposto a passar pelo processo para que Deus te restitua? Buscando a informação que nós trouxemos ontem acerca da águia. A águia é restituída. Quando ela se propõe a passar pelo processo da mudança, da transformação, ela é restituída. As suas forças, a sua habilidade, a sua capacidade de caça e de voo são restituídas. No momento em que ela se deixa passar pela transformação. Deus está te chamando a uma transformação. Deus está me chamando a uma transformação. A palavra grega para isso é metanoia. Metanoia é transformação. É mudança de atitude. É arrependimento. Conversão. A palavra de Deus também nos ensina, no outro capítulo, que converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Isso fala de reconciliação. Isso fala de conserto e de restituição. Ah, mas eu tenho problemas na família. Deus é quem restitui. Mas eu tenho problemas no meu trabalho. Deus é quem restitui. Eu tenho problemas financeiros. Deus é quem restitui. Estou com problemas no meu casamento. Deus é quem restitui. Estou com problemas de saúde. Deus é quem restitui. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Diz a palavra do Senhor. Por fim, logo mais dobrarei os meus joelhos mais uma vez. E eu busco o cumprimento dessa palavra de restituição. Porque eu anseio pela restituição de Deus a tudo aquilo que me foi prometido por Ele e ainda não se cumpriu. Por razões as mais variadas possíveis. E eu não sei o que até hoje não aconteceu ainda na sua vida. Mas sei quem pode lhe restituir. E o nome dele é Jesus. O grande eu sou. Aquele que era, que é e que há de vir. O Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. O eterno. O Pai da eternidade. Pensarmos na eternidade já é algo praticamente inconcebível para a nossa mente limitada. A Bíblia diz que Deus é o Pai da eternidade. Dá para imaginar isso? O príncipe da paz, Deus forte. O Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Pai. Esse é o seu Mestre. Esse é o seu Senhor. Haverá alguma coisa que ele não possa fazer? A Bíblia diz assim: agindo Deus,
quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Eu te convido nessa noite a jogar fora os empecilhos, o excesso de bagagem. Lembra? Falávamos tanto sobre isso. As nossas características humanas, pecadoras, incontinentes, em desacordo com a vontade, com a palavra do Senhor. A Bíblia fala assim: se o teu olho te impede de entrar no reino dos céus, arranca e joga fora, joga longe. Mais vale entrar no reino dos céus sem nenhum dos teus membros do que todo o seu corpo se perder. É tempo de nós identificarmos o que é que está nos impedindo, porque Deus tem palavra de restituição para a sua vida. Será que vocês conseguem me entender nisso? Essa palavra veio tão forte no meu coração na noite passada. Eu peço encarecidamente que você encaminhe essa live para outras pessoas. Eu vou mandar o link pelo WhatsApp, o link do YouTube. Mas você pode clicar aqui no Instagram, nesse aviãozinho, parece uma asa delta, um aviãozinho que tem aqui. Manda para os seus seguidores. A live estará salva e à disposição. No Facebook, você pode compartilhar, mandar para os seus amigos. E outras pessoas poderão ouvir essa palavra de restituição. Talvez alguém até que você conheça esteja num momento crítico, precisando ouvir essa palavra. Palavra que diz que Deus está aqui para restituir. Porque os noticiários, as informações, o mundo só está falando em desolação e perda. E aí vem a Bíblia e fala em restituição. Nós estamos indo sim na contramão. A igreja está caminhando sim na contramão do mundo. E é assim que deve ser. Nós não fazemos parte do mundo. Nós estamos no mundo. E o próprio Jesus orou em João 17: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós não somos cidadãos deste mundo. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós estamos neste mundo por um período. Período esse no qual nós devemos trazer pessoas para que também tenham a cidadania do reino dos céus. E a cidadania do reino dos céus, ela é conquistada. Não é um carimbo no passaporte, de jeito nenhum. A cidadania no reino dos céus, ela é conquistada pelo sangue de Cristo. E quando eu passo a viver debaixo da aliança do sangue do Cordeiro de Deus, o sangue do Cordeiro de Deus, este que tira o pecado do mundo, eu me torno cidadão do reino dos céus. Eu quero te convidar a experimentar isso na sua vida. Seja você também um cidadão do reino dos céus. Nós estamos considerando a possibilidade de celebrarmos uma ceia aqui através da própria internet. Vamos avisar isso oportunamente. Porque a ceia também é um memorial, uma celebração que demonstra que nós somos cidadãos do reino dos céus, quando tomamos parte do corpo e do sangue de Cristo. E ele mesmo disse: fazei isto em memória de mim. E assim, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E nós temos que anunciar. Mais do que em outro momento qualquer, a humanidade precisa ouvir a voz e a palavra de Deus. Conseguiram, pelo menos o pessoal que está na minha lista de transmissão do WhatsApp, conseguiram assistir aquele vídeo de 1 minuto que eu mandei? Ele fala sobre uma liberação de poder maravilhosa. Olha só, Jesus quando toca no leproso, ele não fica leproso, ele cura o leproso. Jesus, quando ele toca no doente, ele não fica doente, ele cura o doente. Quando ele tocava no pecador, ele não se tornava pecador.
Ele libertava o pecador. E Jesus disse que nós faríamos obras semelhantes e até maiores, porque ele soprou o seu Espírito sobre nós. E nos disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. E louvado seja Deus, ele também disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, é tempo da igreja, do povo de Deus se levantar, com autoridade, com poder, porque Deus está restituindo. Deus está restituindo. Esqueça o que você perdeu. Tem um versículo que eu gosto muito na Bíblia, no livro de Salmos, que diz assim, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O Senhor está restaurando a sua sorte, a minha sorte. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Tempo de restituição. O Deus da restituição. Restituir-vos-ei, diz a palavra do Senhor, os anos perdidos. Não importa o que você perdeu. Você compreende isso? Não importa o que você perdeu. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Mais o quê? Mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É dele que nós estamos falando. Do Deus conosco. Jesus Cristo. Emanuel. Príncipe da paz. Deus forte. Maravilhoso. Conselheiro. Ele tem todo o poder. Diz a palavra de Deus que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Ele recebeu um nome que está acima de todo e qualquer outro nome. Um nome diante do qual todo joelho se dobrará. Um nome que toda língua confessará. Jesus é o Senhor. E com toda essa majestade, porque veja, Jesus, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas o que ele fez? Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele nos serviu. Ele nos salvou. Ele nos curou. E ele nos resgatou. Como diz o texto que nós acabamos de ler, hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Eu não sei quais foram os inúmeros desgostos que você teve até aqui. Mas deixa eu lhe trazer uma palavra bem objetiva. Tudo que você enfrentou até o momento não se compara à glória que está por vir. Quem diz isso é a palavra de Deus, não sou eu. Nada disso se compara. A gente estudou sobre isso já, semana passada. Nada se compara à glória que está reservada para você e para mim. O que eu tenho que fazer? Receber.
a oportunidade, o convite para ele entrar. Eis que estou à porta e bato. Não é isso que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse? Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quando Deus entra, entra também a restituição. Deus tem restituição para a sua vida. Deus tem restituição para a sua vida. Deus tem restituição para a tua vida. Não desista agora. Perdão. Não desanime agora. Falta tão pouco. Lembram daquela palavra na qual o profeta disse para o moço, vai e olha. E na 7ª vez ele viu uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. E aí ele disse, avisa Acabe, o rei, que corra, para não ser impedido pela chuva. Deus não precisa de muita coisa. Uma pequena nuvem é o suficiente. Você e Deus é o suficiente. Lembram disso? Ah, mas as dívidas, as contas, os problemas, as preocupações dessa vida. Amados, Mateus 6, versículo 33. Busque em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, diz o Senhor. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu espero que você consiga sentir essa unção, como eu consigo aqui. Há uma unção de Deus muito forte, poderosa, nessa palavra. E porque a palavra tem poder por si, não por minha causa. Que isso fique bem claro. Eu sou apenas um simples mensageiro. A palavra, a mensagem é que tem o poder, não o mensageiro. Mas ao transmitir a mensagem, o mensageiro também consegue sentir o poder dela. E há uma unção poderosa nessa palavra. Recebe aí onde você está. E eu quero te convidar, se você puder e se quiser, você é livre. Graças a Deus, somos livres. Dobrar o joelho comigo mais tarde. Hoje haverá uma vigília, da qual nós vamos participar. Não na minha live, ok? Eu estarei acompanhando uma outra live durante a noite numa vigília. Haverá um período de oração da meia-noite à meia-noite e 45. E depois a live seguirá madrugada adentro com ministração de palavra, louvor. Queridos, é tempo de buscarmos a face do Senhor. O pastor que estará ministrando está lá nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida. E graças à internet, de lá ele vai ministrar, com outros pastores convidados que vão entrando com ele. Eu estarei orando, estarei na presença do Senhor, porque entendo. Primeiro, eu quero mais de Deus. Eu quero o que Ele tem para mim. Eu quero buscar a restituição do que eu perdi. E Ele tem o desejo de me restituir. A palavra que nós lemos diz isso. E também, porque sei que é tempo. A hora é esta e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. A palavra final é, vem comigo? Quem quiser, a live será ministrada pelo Instagram.
Quem quiser, eu encaminho o contato, você segue e pode participar também. É só me procurar, assim que terminar essa live eu passo o contato. Ok? Deus te abençoe. Vamos orar apenas para selar com a bênção do Senhor esse momento? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Nós cremos, Senhor, na restituição. Glória a Deus. Obrigado. Porque tu és fiel. E porque aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E o Senhor restituirá em dobro, como nós lemos no livro de Zacarias. E como lemos no livro de Joel, os anos que foram consumidos. Pai, quantos de nós aqui, eu e meus irmãos que estão acompanhando esta ministração, agora ao vivo ou em outros momentos também acompanharão. Quantos de nós perdemos tanto? Por situações, por erros, por escolhas erradas, mas é o Senhor quem restitui. E nós tomamos posse, nesta noite, desta palavra, e dizemos: vem, Senhor Jesus, toma o teu lugar na minha vida e restitui. Eu quero de volta, Senhor, o que é meu. Aquilo que o Senhor prometeu, o inimigo não vai tirar de mim. Não importa o quanto aconteceu, o quanto eu pequei, não importa o que eu fiz, não importa onde eu caí, importa que eu estou aqui. E a minha oração continua sendo: vem, Senhor Jesus, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Que assim seja, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique com Deus. Na graça, na paz do Senhor Jesus. Eu insisto. Ajude-me. Compartilhe essas lives. Mande pelo Instagram, pelo Facebook. Dispare os links que eu encaminho pelo WhatsApp. Encaminhe para pessoas que você conhece. E assim vamos semear a boa semente da palavra de Deus. Iniciamos a segunda metade de 2020. Vamos em frente, porque Deus tem muito mais. É o tempo da restituição, queridos. Julho é o começo da restituição. Você crê nisso? Eu creio. E tudo é possível àquele que crê. Estaremos de volta amanhã, se Deus assim nos permitir. Espero você. Até lá, fique com Deus. Qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço, um beijo carinhoso. Tchau, tchau.